Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez no nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. E é um prazer muito grande estar junto nesse instante para refletirmos e criarmos aqui o nosso espaço de entendimento, de compreensão sobre a nossa dinâmica na vida, na existência material. Estamos aqui num trabalho muito importante. É um trabalho de desenvolver em nós recursos, habilidades, desenvolver em nós uma capacidade de enfrentamento, superação, principalmente superação em nós mesmos. Gostaria de, nesse instante, convidar a você que esteja presente nesse momento, presente contigo mesmo. Esteja atento, atenta a você. Se você puder, nesse momento, respire com atenção. Respire profundamente. Procure perceber em você, nesse momento, algumas sensações do corpo. Para facilitar isso, feche os olhos. Para que você tenha uma percepção maior, isolando um pouco dos estímulos externos. Isso ajuda bem. Esse é o nosso processo. Mergulhe em você. Mergulhe nesse instante. Mergulhe com tranquilidade. Aproveite esse instante. Aproveite essa oportunidade. É um encontro consigo mesmo. Respire fundo. Solta o ar. De preferência, inspire pelo nariz, solte pela boca. Procure desenvolver um pouco mais de consciência sobre si. Procure sentir nesse momento. Se houver alguma parte no corpo tensa, relaxe essa parte. Massageie a cabeça, a nuca, né, o ombro, as pernas, braços. Comece a perceber. Uma sensação de vazio, talvez, uma sensação de agitação. Coloque a mão na parte do corpo que você percebe. Pode ser na cabeça, pode ser uma cabeça pesada, uma cabeça cheia, uma cabeça agitada. Coloque a mão, perceba. Perceba e procure relaxar, procure soltar isso. Até um instante em que você tenha noção do que, ou qual é a causa, do que causa isso. E aí você já tem um trabalho de perceber, identificou e trabalhar em cima para que as coisas mudem. Só dessa forma. A dinâmica de respirarmos, prestar atenção em nós, ela vem nesse processo de tomada de consciência. Então, respire mais uma vez, com tranquilidade, solte o ar. E continuando aqui no nosso trabalho de hoje, gostaria de refletir com você, que assiste, que me ouve nesse momento, sobre um tema que eu acredito ser um tema muito especial para o dia de hoje, ou para este momento, o Dia dos Pais. E aí remete, com certeza, sentir o que significa pai. Buscar alguma identificação em relação a esse papel que os homens desempenham. E a função paterna, que a função paterna a mulher também pode desempenhar na falta de um parceiro. Então, nesse ponto, existe uma dinâmica interessante no processo, em que nós podemos crescer, onde nós podemos evoluir a partir de percepções e de conhecimento. Uma criança que está numa dinâmica de desenvolvimento, aqui na matéria, ela tem um plano, ela tem um projeto de vida. Esse projeto de vida, esse plano, ele se encontra dentro de si mesmo. Nós temos os nossos propósitos para estarmos aqui na vida material. E nós sabemos de antemão, antes da nossa própria encarnação, de algumas situações que estão no nosso programa, situações desafiadoras. Então, o que nós podemos encontrar aqui logo de cara?
Podemos encontrar a mãe, claro, que senão nós não estaríamos aqui, a mãe que nos oferece o abrigo no ventre, o desenvolvimento no ventre, desenvolvimento no corpo dela, para que possamos manifestarmos no mundo quem somos nós. Já temos a mãe. Podemos encontrar um pai ou não. Podemos ter a mãe naquele momento, mas a mãe se ausenta por algum motivo, ou por um falecimento durante o parto, ou porque simplesmente resolveu ir embora, e aí essa criança ela pode ficar sem este amparo da mãe no primeiro momento, ou posteriormente. Isso também faz parte do programa desse espírito que reencarna. A presença do pai pode ser que esteja ali ou não, e hoje nós temos um relato de que uma boa parte das crianças não tem a presença masculina perto de si. Existem outras figuras que podem, de alguma maneira, complementar esta relação. Como eu falei, uma mulher também pode exercer a função paterna, da mesma forma, ou muito próxima. Mas a energia do masculino é diferente. Nesse ponto é que nós podemos compreender a grande importância de termos figuras, tanto masculinas quanto femininas, no nosso caminho. Pode ser que eu não tenha um pai, mas eu posso ter um avô, eu posso ter um amigo, alguém que transmita para esta criança esta percepção daquilo que significa ser, em sentidos de emoções, em sentidos de percepção. E eu acho muito interessante que nós acabamos complicando tanto os assuntos que um tema como esse pode ser polêmico, pode causar polêmica, né? Mas eu prefiro ir pelo mais simples, por aquilo que é objetivo, por aquilo que é claro. Entendendo que hoje existem opções de casais que têm uma preferência pelo mesmo sexo, isso não invalida a criação de uma criança, desde que exista a responsabilidade de cuidar efetivamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente dessa criança. Uma criança ela precisa da emoção, precisa do carinho, ele precisa do amparo. E o casal que cuida dessa criança precisa, sim, compreender o que é uma função paterna, o que é uma função materna, para exercer verdadeiramente seu papel, para que isso não crie confusões, para que a criança ela tenha noção de quem ela é. Pode ser que o filho ou a filha de um casal homo não tenha preferência homossexual, tenha preferência heterossexual. Então, ela precisa de modelos também que possa apoiar essa criança na escolha ou naquilo que ela é. Então, são pontos em que nós vemos hoje que a grande importância do desenvolvimento, da compreensão, do entendimento no papel do nosso processo orientador e educativo como pai e mãe reside, de fato, num grande aprendizado. Um aprendizado, em primeiro lugar, sobre nós. E se nós conseguirmos compreender que nós temos um papel importante nesta dinâmica, nós vamos poder colaborar muito. E o Dia dos Pais é um momento como esse. É um momento onde você pode, enquanto pai, refletir sobre o seu papel. E refletir sobre a sua contribuição na vida de um espírito que chegou com você para manifestar na vida as suas necessidades de aprendizado. E um adulto do lado de uma criança que seja colaborativo vai poder oferecer para essa criança, para esse espírito que ali está como criança, noções de entendimento e de enfrentamento sobre a dinâmica da vida. A mulher, o papel da mãe, é um papel crucial nessa dinâmica. É um papel que dá a base emocional, a base relacional, a base afetiva. Então, a base muito forte vem da mãe. O pai pode exercer esse papel afetivo, claro, e necessita também ter uma participação no afetivo dessa criança. Da mesma maneira que a mulher, no seu papel enquanto mãe, oferece essa capacidade de poder se projetar para si mesmo no contato com o externo, o pai vai dar a oportunidade dessa criança se projetar agora para o mundo, dando outras ferramentas. Essa é a função do pai, que pode ser exercida por outras pessoas, desde que compreenda a importância desse processo, desde que compreenda a necessidade de exercer um corte, por exemplo, com o ninho. A necessidade da criança, tanto homem quanto mulher,
fazer esse corte para poder viver a sua vida adulta. Nesse ponto é que nós podemos compreender que muitos adultos hoje não têm isso, não conseguem ter essa capacidade de entendimento, se infantilizam, né, de alguma forma, e acabam criando problemas na sua própria vida em relação ao desenvolvimento, por não terem base, por exemplo, da mãe, por não ter aquela estrutura inicial, e por não ter na sua estrutura também a capacidade de se projetar para o externo, para fora, para o mundo, para os desafios, para os enfrentamentos. Então, nós temos hoje aqui uma tarefa muito importante, que é o acolhimento. Então, pai, você que tem esse papel, você tem um trabalho, você tem uma missão a cumprir. A missão é com o filho, a missão é com a filha. Então, eu diria que isso é um comprometimento espiritual. E se está nessa faixa do comprometimento espiritual, nós podemos, de fato, compreender que isto é fundamental, importante e crucial para a nossa própria vida. Para exercer algo que, de alguma maneira, nós nos comprometemos com esse espírito que nasce como filho ou filha. Esse é o nosso papel. De fazermos o nosso melhor, de ofertarmos segurança, ofertarmos o amparo. Somos perfeitos? Claro que não. Nós temos ainda muito a evoluir em questão de dificuldades de relacionamentos, o relacionamento com a parceira ou com o parceiro. Esse relacionamento pode causar problemas se ambos não têm uma capacidade de entendimento, em que o casal não se ajusta, refletindo esses problemas na vida dessa criança. Onde a criança aprende que relacionamento é isso, é ser conflituoso, é ser dificultoso, é ter muitas dificuldades, problemas, e a criança ela pode crescer com uma espécie de normalização em relação a conflitos dentro de uma relação, e não perceber, e atrair pessoas conflituosas para a sua própria vida, justamente porque a vibração desta criança gira em torno de um ambiente conflituoso. O que ela vai trair para ela? Pessoas que ajudem esta criança a construir um ambiente de conflitos. E provavelmente não seja uma boa experiência, provavelmente não seja, de fato, um bom lugar para se viver numa casa com conflitos. E muitos têm essa experiência de saber que vive numa família onde o conflito parece que é a palavra de ordem. E dentro desse processo, nós precisamos amadurecer. Se eu nasci, reencarnei num grupo onde o conflito prima, onde não tem união, onde não tem afetividade, onde não tem conversa, o que eu estou fazendo no meio dessas pessoas? Com certeza, existe um propósito seu para isso. Porque justamente você vem encontrar pessoas, essas pessoas, quem são essas pessoas? Espíritos que fazem parte da sua história espiritual, em que você se propôs a se encontrar com essas pessoas para poder elaborar em si mesmo, em si mesma, elementos de paciência, de entendimento, de compreensão. Esse é o seu papel. E não é uma tarefa sua transformar as pessoas da sua família, fazer as pessoas felizes. Não é esse papel. O papel é você desenvolver esses recursos para aí sim, com recursos, poder, em algum momento, dar uma sustentação na vida dessas pessoas, de acordo com aquilo que elas pretendam fazer. Esse é o nosso aprendizado. Então, na dinâmica do Dia dos Pais, eu diria, vamos orar pelos nossos pais, aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para a nossa chegada ao mundo. Se eles estão desencarnados, vamos orar para eles, para que eles estejam bem onde quer que eles se encontrem. Se eles estão encarnados e não presentes, estão ausentes, distantes, ou por fato de não morar na mesma cidade, por conta da separação com a mãe, ou pelo fato de já terem partido, abandonado desde sempre, mesmo que você não conheça seu pai, olhe por ele. Agradeça, porque foi ele que te trouxe, te deu a oportunidade de chegar aqui. E por que teve que ser com este homem que a sua mãe se relacionou? Aí já é um problema dos dois, uma questão com eles. Mas o seu papel é ter vindo nessa dinâmica onde você já sabia
antecipadamente que isso seria possível acontecer. E você está exatamente onde você precisa, exatamente onde você tem a necessidade de desenvolver em si elementos para o seu progresso pessoal. Isso não é uma responsabilização de pai, nem de mãe, mas é um entendimento e uma compreensão que nos traz mais consciência sobre a nossa história. As nossas feridas emocionais, as nossas mazelas espirituais, emocionais, relacionais, mágoas e tudo mais, elas podem se intensificar a partir do momento em que eu não consiga perceber o que eu tenho que aprender com isso e passo a brigar contra o ambiente e passo a brigar com as pessoas. Aí é um prejuízo, porque ao invés do aprendizado, nós estamos escolhendo nos defender, estamos escolhendo simplesmente mergulhar junto na mesma vibração conflituosa. E não na vibração conflituosa, parar para observar de longe e falar assim, o que é isso aqui? O que eu estou fazendo nesse meio? E quando você consegue ter esse distanciamento, que não é uma questão física somente, você consegue analisar melhor o que é este núcleo de onde você veio. Que é esse núcleo onde você tem todas as características. Não é porque você está distante, se relacionando com um grupo de pessoas, que você se desligou desse grupo. O equívoco pode estar aqui, né, nessa dinâmica, onde eu não aguento mais e vou fugir disso aqui, eu saio, vou me casar, vou me relacionar com outras pessoas e não quero saber desse povo, a minha família espiritual é em outro lugar. Mas esse núcleo está aqui. De alguma maneira, esse núcleo está aqui, a tua vibração continua a mesma. Não é porque você se afastou que a sua vibração mudou. Esse é um desafio, para que possamos compreender um pouco melhor as nossas necessidades de aprendizado. Você pode se afastar, desde que você não se desligue, desde que você mantenha um certo contato para poder aproveitar o momento do encontro para se transformar e, de alguma maneira, ver o que você precisa desenvolver em si. Enquanto esteja no caminho, volte para este ponto para que você possa realmente sacar o que tem que ser sacado em si mesmo. Essa é a dinâmica nossa. E nesse momento, em relação à paz, se houver alguma mágoa, algum ressentimento, procure ter compreensão. Compreenda. Compreenda um ser humano que é tão humano quanto você, que é capaz de errar e se equivocar como você, é capaz de tomar decisões precipitadas, equivocadas, e não perceber exatamente o que está causando nos outros, assim como você. Não é porque nós somos filhos e que um dia podemos nos transformar em pais e mães que seremos perfeitos. Podemos reproduzir os mesmos equívocos, podemos trabalhar de uma forma equivocada também. Na minha experiência como pai de 3 filhos, eu percebo muitos equívocos no passado. Pude ter a oportunidade de conversar com os mais velhos sobre essas questões. Me retratei em algumas situações, porque eu vejo que é uma forma de me retratar, de dizer, olha, naquele momento eu só podia fazer aquilo, eu não podia fazer diferente, porque eu não sabia, não tinha maturidade suficiente. Conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. E se você percebe que você fez algo no passado, que você se arrepende hoje, eu diria, não faça isso, não caia no arrependimento. Agradeça a oportunidade de você perceber o que fez de equivocado. Sabe o que isso significa? Significa que você evoluiu e você consegue hoje perceber algo que não faria mais. Isso é evolução. Se você ficar sequestrado, refém desta sensação de culpa pelo passado, você não evolui mais, você estagna aqui e não progride. Você fica parado na mágoa, você fica parado na culpa e não funciona isso. Mas puxa vida, virei as costas para os meus filhos, abandonei minha casa, fui embora com outra pessoa, não deu certo, e aí o que eu faço hoje? Eu diria, ore pelos filhos e, se for possível, se retrate, manda uma mensagem, manda uma carta, um telegrama, um sinal de fumaça,
manda um código Morse, faz o que você acha que tem que fazer. Manda e-mail, manda um WhatsApp, manda qualquer coisa que você quiser. Programa encontro, se for possível. Se não for possível, ótimo, faça a sua parte. E que nós possamos aproveitar nesse Dia dos Pais um momento de refletir que todos nós temos propósitos, todos nós temos muito a aprender e nós temos a experiência da família para podermos desenvolver em nós os recursos tão necessários para o nosso equilíbrio enquanto espíritos eternos. Já vivemos muitas vidas consecutivas, só que nós não lembramos. Hoje você é pai, pode ser pai, e você não lembra da relação que você tem com seus filhos, você não lembra da relação que você tem com o teu pai. Mas certamente é uma relação de aprendizado, é uma relação onde nós podemos, nesse momento, agradecer a oportunidade. E aqui, agradeço a oportunidade pelo meu pai ter me dado a chance da existência física, do jeito dele, da forma dele, com as suas questões pessoais, com seus equívocos, mas fez o que achou que era melhor. Pode ser que eu não concorde, pode ser que eu concorde, mas isso não é meu, isso é uma questão dele, e cabe a mim respeitar quem ele é, quem ele foi, hoje desencarnado, já há 20 anos, mas que nesse momento certamente está no processo de aprendizado e de crescimento, como todos nós estamos, sendo encarnados ou desencarnados. Que nesse Dia dos Pais, vamos agradecer ao nosso pai. Se houver mágoas, se houver ressentimentos, busque trabalhar isso em você, porque esse é um problema seu, não é problema do seu pai. Seu pai é o que ele é. Seu pai é realmente um espírito como nós que fez o que podia dentro das capacidades dele. Ah, mas ele deveria, ele poderia? Não deveria nem poderia, porque isso é uma expectativa nossa. E se é nosso, não é dele. Isso não faz sentido. E nós precisamos amadurecer para esse papel. E, nesse momento, trabalharmos para oferecer o nosso coração. Não só dinheiro. Não só dinheiro. A sua presença não se mede pelo presente. Não se mede pelas coisas que você dá para o teu filho. O que o seu filho precisa é de carinho, é de amor, é de presença, é de ir lá, de sentir. A criança precisa se sentir acolhido no colo, abraçada, protegida, amparada. Esse é o papel do pai. De fazer isso nessa dinâmica de compreensão da vida e da existência material. Se você não teve, isso estava no teu programa, para que você cresça e aprenda a valorizar isso e você fazer isso no seu momento oportuno. Ah, mas eu não tive oportunidade da paternidade. Tudo bem, mas você pode ter sobrinhos, você pode ter amigos que tenham filhos, você tem orfanatos onde você pode exercer seu papel ali como alguém que chega lá com energia de acolhimento. Existe sempre a oportunidade. Desejo a você um bom Dia dos Pais, um bom dia na sua família, que nós possamos estar reunidos assim, de alguma maneira, ou espiritualmente, ou vibratoriamente, ou fisicamente, dentro das casas, dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração, oferecendo o nosso melhor, e que Jesus nos abençoe os passos, os caminhos, e que tenhamos paz e sabedoria na nossa jornada. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, mande aí as suas mensagens, suas dúvidas. Estamos aqui para poder responder suas críticas também, seus elogios também, tudo realmente tudo aqui receberemos de bom grado e de alguma maneira para o nosso próprio aprendizado. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade.